Pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje o tema da nossa aula vai ser sobre os herbicidas inibidores da ALS. Ou seja, então, os herbicidas que inibem a enzima acetolactato sintase. Já aproveita para deixar o like nesse vídeo, para compartilhar com os amigos e não deixe de nos seguir no canal do YouTube e do Instagram Plantas Daninhas do Agro. Então, esse é o grupo B dos mecanismos de ação, segundo a classificação do Agarac, e os herbicidas que são classificados como inibidores da ALS são os herbicidas que constituem um dos mais importantes grupos de herbicidas que são comercializados atualmente. Bom, aqui, ó, pessoal, eu trouxe uma ilustração para vocês que mostra mais ou menos, então, a classificação deles, né? Então, os herbicidas inibidores da ALS, que estão aqui, ó, eles são inibidores da síntese de aminoácidos. E, além dos inibidores da ALS, que inibem aminoácidos, nós também temos outros dois mecanismos de ação que a gente vai ver mais para frente, que são os inibidores da glutamina sintetase, que é o amônio glufosinato, e os inibidores da EPS-PS, que é o glifosato. Esses dois mecanismos de ação, eles vão inibir, né, a síntese de aminoácidos, então, de cadeia aromática. Já os inibidores aqui da ALS, eles vão inibir a síntese de aminoácidos de cadeia ramificada, tá? E aqui tem as divisões, né? Os grupos químicos que a gente vai ver durante essa aula. Então, pessoal, esses herbicidas, né, os inibidores da ALS, eles têm sido aí intensamente utilizados na agricultura devido à elevada eficácia, né, em dose muito baixa, baixa toxicidade para mamíferos e devido também à boa seletividade que eles apresentam para diversas culturas, tá? Então, né, resumidamente, a morte das plantas, ela vai resultar, né, dos eventos que vão ocorrer depois, né, da inibição da enzima acetolactato sintase, que é a enzima ALS. Tudo bem? Então, ó, aqui eu trago então o mecanismo de ação dos herbicidas da acetolactato sintase. Então, vocês podem ver que eles vão, lembra no outro slide que a gente viu, que eles inibem, né, os aminoácidos de cadeia ramificada. Quem que são a inibição desses aminoácidos? São os aminoácidos valina, leucina e isoleucina. Então, quando o herbicida se liga aqui na enzima ALS, ele vai impedir, né, a formação desses três aminoácidos devido à inibição, né? E aí nós temos também, né, uma interrupção da síntese de proteínas, que por sua vez também vai interferir na síntese de DNA e também aí no crescimento celular. Então, a morte da planta ela não vai ocorrer somente devido à ausência desses três aminoácidos, mas interrompe diversos outros processos, né? As plantas que são sensíveis aos herbicidas inibidores da ALS, elas vão tornar-se cloróticas, né? Vão definhar e morrer. E isso acontece aí num prazo entre 7 e 14 dias após a aplicação desses produtos. E aí, ó, vocês também vão encontrar, além de inibidores da ALS, esse é outro nome aqui, ó, né? Inibidores da AHAS. O que acontece, né? Qual que é a diferença? Quando a enzima ALS, né, ela catalisa aí, né, a formação do quê? A condensação de duas moléculas de piruvato, aqui, ó, para formar uma de acetolactato, né, que é precursor da valina e da leucina, ele recebe o nome de inibidor da ALS. Já, né, quando a enzima ela vai catalisar a formação, né, a condensação de uma molécula de piruvato com uma molécula de cetobutirato para formar uma acetohidroxibutarato, nós chamamos ela de AHS, porque ela está inibindo a formação aqui da acetohidroxibutarato, que por consequência vai acabar inibindo então a formação de isoleucina. Tudo bem?
Então, aí por isso que vocês encontram dessas duas maneiras, né? ALS ou AHS. E também, né, mais uma informação que é importante passar é que a enzima da ALS, né, ou a AHAS, elas vão ocorrer tanto nos cloroplastos, né, que estão lá nos plastídeos. Então, elas ocorrem em cloroplastos e plastídeos de onde? De células meristemáticas. Tudo bem? E a inibição, então, da enzima ALS, ela impede, então, resumidamente, então, a formação de valina, leucina e isoleucina, que causa aí a morte das plantas que são sensíveis a esses herbicidas. E além da inibição desses 3 aminoácidos essenciais, nós também temos, então, a inibição da divisão celular, acúmulo desse aqui, ó, de cetobutirato, tá? E o cetobutirato em quantidades elevadas, ele é tóxico para as plantas, e também nós temos redução da translocação de fotoassimilados. Então, tudo isso aí, por consequência, gera a morte das plantas suscetíveis. Vamos então continuar aqui. Aqui, ó, tem mais um pouquinho mostrando, né, onde aqui a enzima ALS atua, né? Então, aqui, ó, nós vemos a leucina, valina, né, e a isoleucina. Então, a mesma coisa lá do que o outro exemplo, mas aqui também mostrando onde atua a enzima EPS-PS e a enzima GS. Lembra, né, todas aí inibindo a formação de aminoácidos. E aqui, ó, também mostra que tanto as sulfonilureias quanto as imidazolinonas, que são 2 grupos químicos da ALS, né, elas atuam aqui no mesmo sítio de ação, tá? No mesmo local aqui, no mesmo sítio de ação, só que elas são quimicamente diferentes, mas elas exibem aí os mesmos sintomas, ou sintomas muito parecidos nas plantas suscetíveis. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui, pessoal, tem os grupos químicos deste mecanismo de ação. Então, nós temos o grupo químico das sulfonilureias, que nós temos aí muitos herbicidas conhecidos. A gente vai falar um pouquinho de cada grupo, tá, desse mecanismo de ação. Mas nós temos o clorimuron, etoxsulfuron, iodosulfuron, medsulfuron, nicosulfuron. Então, várias aí moléculas de herbicidas que são inibidoras da ALS e pertencem ao grupo químico das sulfonilureias. Temos o grupo químico das imidazolinonas, né? Então, imazapir, imazapic, imazaquim, imazetapir. O grupo químico do pirimidiltilbenzoatos, que é o bispiribac e o piritiobac. Das triazopirimidinas, clorasulam, diclosulam, flumetsulam. E ainda o último grupo aqui da sulfonilamida, que é o flucarbazone, tá? Então, nós temos aí esses grupos químicos aí registrados para uso aqui no Brasil. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses grupos químicos agora. Então, ó, o primeiro deles que a gente vai falar é o grupo químico das sulfonilureias. As sulfonilureias, pessoal, as principais características dela, elas foram aí desenvolvidas a partir, então, da década de 1975, do ano, né? E a primeira molécula que foi o clorsulfuron, que é uma molécula que não é registrada para uso aqui no Brasil, lá em 1981, tá? Então, as sulfonilureias, pessoal, elas são ativas aí, tanto em aplicações foliares, quanto aplicações via solo, tá? Então, elas têm a translocação tanto via apoplasto, quanto via simplasto, tá? A maioria dos herbicidas que são classificados como sulfonilureias, tá? Eles apresentam um bom controle sobre dicotiledôneas, ou seja, plantas daninhas de folhas largas, né? E só que algumas delas possuem efeito também aí quanto a gramíneas e mais especificamente quanto a ciperáceas, então espécies do gênero Cíperos, lá das tiriricas, tá? Então a maioria dos herbicidas aqui classificados controla muito bem dicotiledôneas, mas também tem alguns casos aí para ciperáceas. Bom, mais algumas características, né? Eles são aí, pessoal, ativos, né, em doses extremamente baixas. Então, por isso que ele é muito
utilizado, né? Então, ativos em doses extremamente baixas. A seletividade dele, nas culturas que esses herbicidas são seletivos, elas acontecem porque aquela planta, ela consegue, rapidamente pegar aquele herbicida e transformar num composto inativo, tá? E aí é o que se dá a seletividade desses produtos classificados como sulfonilureias. Aqui, pessoal, por exemplo, eles são muito utilizados devido à baixa toxicidade a mamíferos e às baixas doses utilizadas. Só de exemplo, por exemplo, nós temos o metsulfuron. O metsulfuron, ele tem uma atividade na dose de 2 gramas por hectare, então uma dose extremamente baixa. Além, né, da maioria desses herbicidas terem baixa toxicidade aí para mamíferos. Bom, em relação à persistência no solo, essa persistência é variável, tá? Então, nós temos herbicidas aí classificados, né, como bastante persistentes nesse grupo, ou alguns que são rapidamente degradados. Então, ela é bem variável aí de acordo com as características daquele ambiente. Temos problemas com carry-over em culturas seguintes, principalmente quando a gente fala daqueles herbicidas com alto poder residual, né? Então, que tem uma grande persistência no solo, tem que tomar um pouco mais de cuidado com a rotação de cultura, com a cultura que você vai pôr em sequência para não ter o carry-over desses produtos, né? E aí causar fitotoxicidade ou até mesmo matar a cultura seguinte. E aqui, né, como eu já tinha dito em relação à seletividade, ela ocorre devido à rápida conversão em compostos inativos naquelas espécies que são tolerantes a alguns herbicidas das sulfonilureias. Depois das sulfonilureias, nós temos o outro grupo químico muito importante dos inibidores da ALS, que são as imidazolinonas. Então, pessoal, as imidazolinonas, elas foram descobertas também lá na década de 70 e elas são recomendadas aí para o controle tanto em pré quanto em pós-emergência de muitas folhas largas, né, e gramíneas em cereais em áreas não agrícolas, tá? Então, esses são os principais usos delas. As imidazolinonas, elas são herbicidas classificados como sistêmicos, né? Então, eles translocam pelo floema, tem a persistência aí de moderada a longa no solo e também baixa ou nenhuma toxicidade aos mamíferos, tá? As plantas tratadas aí com imidazolinonas, elas param de crescer quase que imediatamente depois da aplicação e aí entre 2 a 4 dias após a aplicação desses herbicidas, eles vão se acumular no ponto de crescimento, então no meristema apical dessas plantas. E aí esse ponto vai tornar, né, as plantas tratadas, as folhas, vão tornar-se cloróticas, necróticas e, consequentemente, vai levar à morte. A morte da planta ela vai ocorrer aí também, né, de 7 a 10 dias. Então, os inibidores da ALS têm essa característica também de demorar mais para levar à morte da planta. E plantas que tenham um porte maior também pode levar mais tempo para aquela planta morra, mas a paralisação do crescimento ela é imediata após a aplicação, tá? Então, todos eles são sistêmicos, né? Translocam pelo floema. Uma característica legal desses herbicidas é que, uma vez que eles estão dentro do floema, por causa do pH desses herbicidas que são alcalinos, eles vão, por causa do pH alcalino, né? Eles não vão conseguir sair dali, porque eles são herbicidas classificados como os ácidos fracos, que nós vamos ver lá na aula de comportamento de herbicidas. E eles se dissociam em ânions, e aí ele tem dificuldade para deixar o floema, por isso que a translocação dele é via floema. Então, a persistência de moderada a longa no solo, dependendo do produto, sendo, pessoal, que a maior sorção de herbicidas da imidazolinonas, né, a maior e, consequentemente, a maior persistência desses herbicidas no solo ocorre quando decresce a umidade do solo, pH e temperatura, tá? E também quando o teor de matéria orgânica e óxidos de ferro e alumínio aumentam.
Então, aí algumas características que tem que observar em relação à persistência do solo. Então, essa sorção, ela é maior quando nós temos menos umidade no solo, um pH mais baixo, uma temperatura mais baixa, mas também a sorção pode ser maior se nós tivermos uma alta quantidade de matéria orgânica ou de óxidos de ferro e de alumínio nesses solos, tá? Bom, outra característica, né, é que os herbicidas pertencentes a classificados como imidazolinonas, eles têm incompatibilidade física com misturas em tanque com o 2,4-D. Então, aí, um pouquinho nós vamos ver também de incompatibilidades físicas, químicas, mas quando a gente tem o 2,4-D e algum herbicida da imidazolinona, pode ocorrer essa incompatibilidade física, tá? Aqui, ó, eu trouxe essa estrutura aqui para vocês verem. Essa estrutura aqui é o imidazol, né? Então, tem todas as moléculas aí de imidazolinonas classificadas aí como piridina, nós vamos ter essa estrutura. Então, ó, nós temos um composto aromático heterocíclico, que é esse aqui, classificado como um alcaloide, tá? E aí ele pode ser um imidazol ou um imidazole, tá? E ainda o imidazol é dividido em piridina, benzeno e quinolina. Então são subclassificações aí que a gente vai entrando dentro da parte química desses herbicidas, tá? Vamos ver aqui no próximo slide que fica um pouco claro essa divisão. Então aqui, ó, esses compostos aqui, eles são compostos herbicidas pertencentes às imidazolinonas, então são todos piridinas. Observem aqui, ó, dá para ver em todos eles, ó, o composto aromático heterocíclico. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, em todos eles, ó, através de pequenas modificações químicas na estrutura, né, na estrutura química dessas moléculas, nós podemos ter a seletividade desse herbicida alterada. Então, só uma modificaçãozinha pode resultar em diferença na seletividade, o que acarreta uma recomendação, né, diferente para as culturas, né? E em relação à seletividade desses produtos inibidores aí do grupo químico das imidazolinonas, ela ocorre também devido à capacidade dessas espécies que são tolerantes a esses produtos metabolizar os herbicidas em compostos também que não são tóxicos. Então, vamos olhar um pouquinho aqui a molécula, ó. Observe que o radical aqui, ó, é diferente. Esse radical aqui nós não temos, ó. Aqui e aqui. Então, observem que apenas essa modificação na estrutura química da molécula, nós temos aí o imazamox, o imazapic, o imazetapir e o imazapir, tá? Então, são herbicidas diferentes, recomendados também para culturas diferentes. Então, eles são iguais com exceção desse radical que liga aí nesse composto heterocíclico. E aí nós temos recomendações diferentes para esses produtos. Então, só uma partinha aí da química dos herbicidas para vocês. Olha lá, os radicais, né? Que são diferentes de acordo com os produtos. Bom, então nós vimos um pouquinho das sulfonilureias e um pouquinho das imidazolinonas. Agora vamos ver um pouquinho das triazopirimidinas. As triazopirimidinas, vocês vão lembrar, são aqueles herbicidas, ó, o diclosulam, o flumetsulam, tá? Então, são herbicidas que têm essa ação pré-emergente, amplo espectro de controle em plantas daninhas de folhas largas. São herbicidas geralmente mais utilizados aqui no Brasil, esse grupo químico, né, para soja. Mas também tem alguma em outras culturas, né, aí no mundo todo. Então, ação pré-emergente. De maneira geral, as gramíneas, elas são tolerantes a esse produto, porque elas conseguem metabolizar muito rápido. Por isso que são produtos mais utilizados para o controle de folhas largas, de dicotiledôneas, tá? E aí, ó, por exemplo, o flumetsulam, ele é mais usado em pré-plantio incorporado ou em pré-emergência.
O clorasulã, por exemplo, já é em pós-emergência. O diclosulan em pré-plantio incorporado ou pré-emergência. Então, eles divergem aí quanto à recomendação um pouquinho, mas no geral, todos aí para controle de folhas largas, né? E principalmente utilizados aí na cultura da soja, tá? Eles possuem, então, absorção radicular, tá? Então, herbicidas utilizados em pré-emergência geralmente têm esse tipo de absorção, mas a translocação dele é muito rápida. E ela é rápida e por isso ela é sistêmica. E aí esses herbicidas, eles vão translocar tanto pelo xilema quanto pelo floema, tá? Em relação à persistência no solo, ela é mediana. As triazopirimidinas, pessoal, elas vão ser influenciadas aí pelo pH. Então, quando o pH, quando o pH diminui, né, decresce, nós temos um aumento na persistência desses produtos no solo. Assim também, quando aumenta o teor de matéria orgânica, nós também temos uma maior sorção desses produtos no solo, tá? Então, ela é uma persistência aí moderada, tá? E é mais difícil de ter relatos de carry-over, mas pode existir, porque a gente sabe que depende também desse aumento ou não do pH e do teor de matéria orgânica do solo. Geralmente, então, eles têm a toxicidade a mamíferos muito baixas, que é uma característica aí que nós vimos dos herbicidas inibidores da ALS, e a translocação, né, pelo apoplasto e simplasto, tá? Então, aí que a gente já tinha visto uma translocação sistêmica desses produtos. Normalmente, aí a translocação é bem rápida, por isso que acontece pelos dois. Então, essas são algumas características desses produtos deste grupo químico. Bom, aí nós temos também esses dois produtos, que é o bispiribac e o piritiobac, que são classificados no grupo químico das pirimidiltilbenzoatos. Esse grupo químico, então, ele é registrado no Brasil para o controle de dicotiledôneas, tá? Tanto na pós-emergência precoce de algodão, ou ainda também, né, devendo ele ser aplicado na pós-emergência precoce também, quando as plantas daninhas de folhas largas tiverem aí no máximo 3 folhas. Então, são esses dois produtos, né, que tem nesse grupo químico das pirimidiltilbenzoatos. São herbicidas pós-emergentes, utilizados para o controle de folha larga, e aí tem uma média persistência no solo. E aí aqui nos slides vocês podem ver algumas plantas daninhas, né, que eles controlam, né, tanto um quanto o outro produto. Bom, dando continuidade, pessoal, aqui só tem um resumo dos principais sintomas que a gente vai observar depois de uma aplicação de um herbicida inibidor da ALS. E agora aqui falando no geral. Então, lembre que esses sintomas vão aparecer depois de quanto? Depois de vários dias, porque a morte ela é lenta desses produtos. Só que imediatamente após a aplicação, nós temos a paralisação do crescimento, né? Que ocorre aí em torno de 1 ou 2 horas após a aplicação. Inicialmente, a gente vai ver uma murcha das partes jovens. Lembra, esses produtos vão se acumular no meristema apical. Então, nós vamos começar a ver uma murcha nas partes jovens. Aqui em dicotiledôneas, inicia com nervuras avermelhadas na face abaxial das folhas, ou seja, na parte de baixo. Tem uma foto que ilustra bem isso, tá? Temos encurtamento da raiz principal e proliferação de raízes laterais. Gramíneas, redução do comprimento dos entrenós, espessamento do colmo. E em aplicações de pré-emergência, a morte ocorre desde a emergência até 2 folhas, tá? Então, quando esses herbicidas são aplicados na pré-emergência, eles vão ser, a semente começa a germinar, absorve o produto, né? E aí, ou ela não germina, ou após germinar, ela vai morrer, tudo bem? Então, aqui, ó. Esse aqui é um sintoma clássico de fitotoxicidade provocada por inibidores da ALS. Olha aqui, ó,
a face adaxial da folha, abaxial, então a parte de baixo, com nervuras avermelhadas, arroxeadas, né? Mais avermelhadas. Então, esse é um sintoma de aplicação de algum herbicida inibidor da ALS, que pode ocorrer alguma injúria. Temos também, olha aqui, ó, folhas cloróticas, extremamente cloróticas, né? Elas não estão mais nem verdes, já estão amareladas. Essa foto aqui é de um experimento que nós fizemos em casa de vegetação, e aqui nessa muda de cana, era uma muda pré-brotada, a gente aplicou 4 vezes a dose de diclosulam em pré-emergência. Por que a gente aplicou 4 vezes a dose? Porque era um experimento de curva dose-resposta, né? Hoje nós temos muitos resultados com herbicidas em cana, mas cana, né, plantada com tolete. Com muda pré-brotada, a gente não tem tantos resultados, que é o que as pesquisas estão desenvolvendo. Então, nesse caso, né, a gente fez uma curva dose-resposta de diclosulam, e aqui foi o sintoma que a muda pré-brotada exibiu, né, depois de aplicar 4 vezes a dose. Então, quando a gente tem um experimento assim, nós temos a dose recomendada, aí a gente vai, né, aumentando a dose e diminuindo a dose. Então, 2 vezes a dose, 4 vezes a dose. Metade da dose, 1/4 da dose e dose zero para testemunha, tá? Então, aqui só para vocês verem o amarelecimento, as folhas cloróticas. Aqui, esse experimento é o mesmo, só que aqui também é com outro herbicida, então com imazapyr, tá? E aqui, ó, foi 1/4 da dose. Essa foto aqui é aos 42 dias após a aplicação. Logicamente que o imazapyr ia prejudicar a cana, né? Essas mudas, inclusive, elas morreram depois, mas o foco do trabalho era todos os herbicidas que eram registrados, né, para controle de cíperos rotundos, de tiririca. Então, nós testamos todos, independente se ia levar à morte ou não da cana, para saber até que ponto podia chegar, né? E 1/4 da dose, então, ela já foi suficiente para causar essa fitointoxicação severa aí na cultura, na muda pré-brotada, né? Lembrando que o imazapyr, ele tem que ser usado aí 60 a 90 dias antes do plantio da cana, né? Então, e aqui isso não foi feito porque era uma simulação para nós vermos o efeito fitotóxico nessa cultura. Vamos dar continuidade aos sintomas. Aqui, ó, pessoal, 7 dias após a aplicação de halosulfuron em tiririca. Então, aqui do lado direito, ó, é a testemunha, que a gente não aplicou nada, de cíperos rotundos. E aqui, 7 dias após a aplicação de halosulfuron. Então, as plantas, ó, já estavam bem amareladas, bem cloróticas. Aqui, ó, etoxsulfuron. Então, também 7 dias após a aplicação. Então, aqui desse lado a testemunha e aqui etoxsulfuron. Então, as plantas também amareladas, cloróticas. Ó, aqui é 30 dias após a aplicação de etoxsulfuron, halosulfuron, diclosulam. Então, todos os produtos inibidores da ALS, 30 dias depois da aplicação em cíperos rotundos. O diclosulam a gente aplicou em pré-emergência da tiririca. E o etoxsulfuron e o halosulfuron em pós-emergência. Então, 30 dias depois, não tinha mais nenhuma planta aí para a gente avaliar. Então, pessoal, sobre os herbicidas inibidores da ALS, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, não deixe de compartilhar o vídeo e deixar o seu like e nos seguir lá nos canais Planta Daninha do Agro, do YouTube e do Instagram. Então, até a próxima aula!